Vida e Saúde já está de volta e agora a gente volta falando um pouquinho sobre alimentos funcionais, se é que a gente pode chamar farinha de alimento funcional. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a nutricionista Adriana Boganha, ela já é parceira do Vida e Saúde. Obrigada mais uma vez pela participação, viu, Adriana? E vamos então conversar um pouquinho sobre esses alimentos que têm entrado cada dia mais na nossa cozinha, nos nossos copos, no nosso corpo e entender se eles são realmente importantes, do que são feitos e se são realmente funcionais para o nosso estilo de vida. Adriana, a gente tem aqui 4 tipos de farinha. Vamos começar falando um pouquinho quais são eles. Certo. Nós trouxemos aqui as que estão mais sendo utilizadas, né? Aqui temos a de uva, a de amora. Você fala um pouquinho? Não, vamos só apresentar primeiro as farinhas. Então, de uva, de amora, a de maçã. Essa é a de maçã. Isso. E a de maracujá. E a de maracujá. Muito bem. A gente acha esse tipo de farinha em que lugar, Adriana? Porque no mercado não é muito comum. Não é muito comum, até porque são essas farinhas das frutas estão sendo consumidas agora em maior quantidade, estão na moda. Então, encontra-se com mais facilidade nas zonas cerealistas, até por um preço mais em conta, né? E também tem uma variedade. Então, assim, farmácias e supermercados é muito raro encontrar. Agora a gente tem visto cada vez mais esse tipo de coisa também já encapsulado. Então, nas farmácias a gente está vendo uma tendência para esse lado também. Isso. A gente está vendo uma prateleira ali separada inteiramente só para produtos naturais. Então, essas farinhas muitas vezes a gente encontra também em forma de encapsulados. Em cápsulas, exato. Vamos falar então um pouquinho das propriedades. A farinha de uva tem uma cor maravilhosa. Isso. E a gente sabe que a uva é muito importante para alguns tratamentos, como por exemplo o tratamento de câncer. De câncer. E essa cor dela, né, roxa, arroxeada. Isso deve-se a uma substância chamada antocianina, que ela é muito importante, né? Combate os radicais livres. O que são os radicais livres? São aquelas substâncias que aceleram o envelhecimento precoce. Então, fazendo o uso, né, de não só da farinha, mas da fruta mais natural possível, nós encontramos a antocianina e o resveratrol, que também é um flavonoide muito importante, utilizado também no tratamento das doenças do coração. Tá. Então, é um protetor cardíaco, bem importante. A gente tem muita dúvida na hora de utilizar esse tipo de produto, porque, primeiro, a gente precisa saber a procedência disso aqui, né? Exato. Ele é feito só de uva? O que vai numa farinha de uva? Na verdade, a indústria está aproveitando as cascas, porque o que acontece? Com a dieta ocidental que nós temos hoje, é difícil a pessoa conseguir ingerir de 25 a 30 gramas de fibra, que é o recomendado. Por dia? Por dia, né? Não é difícil. Se a pessoa consumisse 5 porções de fruta, salada no almoço e um pouquinho no jantar, se faz essa refeição no jantar, conseguiria facilmente. Com certeza. Tá? Então, essas farinhas, elas vieram, uma ajudinha lá da indústria, né? Ela utiliza a maioria dos produtos a casca, que acaba sendo concentrada a maior parte das fibras e vitaminas, que muitas vezes nós jogamos fora. Estão utilizando para fazer, então, essas farinhas. Então, aqui no caso da uva, foi usado a casca. Agora, qual é o risco que a gente corre? Eu estou demorando um pouquinho mais na uva, gente, porque é o seguinte, são produtos novos, produtos que de repente você nunca utilizou em casa, mas pode pensar em consumir a partir de agora, a partir do conhecimento. Quanto que a gente precisa usar? E eu gostaria de saber onde que a gente encontra, né? Se são só casos de produtos naturais mesmo. Os locais mais fáceis de ser encontrados são nas casas de produtos naturais. Certo. Eu ainda não encontrei em farmácias, né? Então, como eu falei, é feita com a casca. Dá para se utilizar, o ideal é que de todas essas farinhas não utilize mais que 2 colheres ao dia. Por quê? Fibra é muito bom, né? Em excesso, ao invés dela ser benéfica, ela vai diminuir a absorção de outros nutrientes. Olha então, só. As pessoas falam, nossa, as fibras têm vários benefícios, né? Formam um gelzinho que inibe a absorção do colesterol, inibe a absorção da glicemia. Então, a pessoa pode pensar, já que é tão bom assim, eu vou abusar. Se abusar, as fibras ela tem um papel já prejudicial. Ela inibe
ou até diminui ou até inibe a absorção de alguns nutrientes, como o cálcio, como o zinco. Então tem que tomar cuidado. Tá. Se já tem um consumo adequado de fibras, por isso que é sempre bom procurar um profissional para ver as quantidades, né? Mas no máximo, com uma margem de segurança, 2 colheres ao dia. Tá certo. Agora eu quero entender o seguinte, aonde eu vou usar a farinha de uva, por exemplo? Ok. Estão utilizando até em bolos, em panificação. Ah, posso fazer uma vitamina e utilizar? Posso. Então, assim, é um complemento. Aquecer a farinha, então, não seria um problema? Até isso é muito importante você citar isso. Até no processo de fabricação, essas farinhas elas não podem passar por temperaturas muito altas, porque elas acabam oxidando. Então, ela não tem um efeito. Então, até na hora de comprar, é interessante saber a procedência. Ver se a cor está bem viva. Ver se a cor está viva, porque você pode comprar um produto, farinha, mas ela não vai ser funcional. O que é funcional? Ela tem que funcionar para alguma coisa. Você está comprando farinha por comprar, então vai ser não só vai uma ter... fibra. Exatamente. Tá, então tá, a gente passou pela da uva, agora eu quero saber a de amora. Qual que é o grande chamativo da farinha de amora? A amora também ela é roxinha, então ela também tem a presença da antocianina, que é importante, combate o radical livre. E aí, ela é muito rica em fibras. Por que o pessoal tem utilizado as farinhas? Para você consumir, por exemplo, 10 gramas de fibra de amora, você tem que ingerir uma grande quantidade de amora. Então, eles conseguiram, no caso, desidratando e fazendo o processo da farinha, consegue-se, em uma menor quantidade, concentrar uma maior quantidade de fibras. Então, todas essas... Porque quando a gente vai comprar, o vendedor ele fala o seguinte, olha, a farinha de uva é boa, como você disse, para o coração, tal. Aí, a farinha de amora também é boa para o coração, mas ela é boa para o diabetes. Eu já ouvi gente falando da farinha de amora para o diabetes. Na verdade, todas as farinhas vão ser boas para o diabetes? Elas têm um ingrediente... Ou você é contra o diabetes, né? Não, na verdade, todas essas, o que elas têm em comum? Elas são riquíssimas em fibras. Certo. Né? Porque desidrata, vai ficar a fibra daquela fruta. Então, todas elas são ricas em fibras. Todo alimento rico em fibra ajuda na regulação do intestino, ajuda também a ter uma liberação adequada da insulina. Sabemos que a insulina é um hormônio muito importante, mas ela precisa ser liberada aos poucos, né? Porque se ela é liberada a todo tempo em grande quantidade, as pessoas podem ter a hipoglicemia? A hipoglicemia, agora me fugiu a palavra também, a resistência à insulina. Ah, certo. Então, pode ser diabetes resistente à insulina. Então, tem que tomar cuidado. Então, essas fibras, todas elas, essas farinhas, têm a fibra como ingrediente em maior quantidade. Por exemplo, aqui na amora, em uma colher, ela tem quase 15 gramas de fibras. Né? Então, para você conseguir comer tudo isso em amora, haja amora para ser comida. Também tem que tomar cuidado, assim como a fibra está concentrada, as calorias também estão concentradas. Ah, isso é muito importante, gente. Porque já pensou você comendo 1 quilo de amora para ter um pouquinho de fibra? Exato. Então tem que maneirar. Uma colher de sopa de 10 gramas, ela tem cerca de 12 calorias, né? 10 gramas da fruta. Ela, agora, apresentada em farinha, ela tem 32 calorias. Então, vamos repetir. Se fosse uma colher de sopa de amora, a gente teria quantos gramas quantas calorias? Em 10 gramas, seriam quase umas 12 calorias. Tá. Pouco. A mesma quantidade, né, de fibras, de farinha em fibra, teria cerca de 32 calorias na mesma quase quantidade. Mais que o dobro, na verdade. Triplo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Como é concentrado, todos os ingredientes estarão concentrados. Então a grande coisa aqui seria realmente combater os radicais livres. Exato. E melhorar o funcionamento intestinal, né, por conta da fibra. Tá. A próxima farinha que a gente tem aqui é a farinha de maçã. Ela é uma farinha nova, né? Eu até ouvi falar há pouco tempo. Ela tem uma substância bem interessante, além das fibras, o ácido ursólico. Esse ácido, ele tem sido testado ainda em ratos. Então, acho que para testar em seres humanos vai demorar um pouquinho. Foi feito vários testes com os ratinhos, eles corriam na esteira. Depois eles suplementaram com com a farinha da maçã e ajudou na recomposição da massa, como que eu posso falar? Na recomposição da massa muscular e também nos danos das lesões provocadas pelo exercício. Exatamente. Então, assim, ainda está em estudos. Mas esse ácido ursólico, ele já é estudado há algum tempo, né? Mas agora descobriram também na casca da maçã.
E então ele é bom para quem está praticando atividade física. Sim, além das fibras, né, de terem todas aqueles benefícios, para quem é praticante da atividade física é importante. Olha, aí, legal, legal. Quantidade, 1 colher de sopa, 2 no máximo? No máximo 2 também, para não ultrapassar. Essa é a margem de segurança, né, para não fazer mal para quem já tem uma quantidade adequada de fibras aí. A nossa última farinha de hoje é a farinha de casca de maracujá. Exato. Bom, algumas farinhas se apresentam como a de maracujá, de banana fala, né? Farinha de casca de maracujá, farinha de casca de banana verde. De novo, entra aí. Todas elas são basicamente feitas de casca, com exceção da amora, né? Com exceção da uva. Não, a uva é feita da casca também. A uva e a maçã e o maracujá. A amora que é feita com a fruta toda. Tá. Então vamos falar um pouquinho da casca de maracujá. Quais são os benefícios? Ela é calmante também, assim como o maracujá ou não? Então, na verdade, não tem nada comprovando que tem essa substância, assim, comprovado cientificamente, né? Aqui a gente tem que trazer dados científicos. Com certeza. Né? Então, não tem nada comprovando. Mas ela é benéfica também por conta, ela ajuda a diminuir a quantidade de gordura, porque ela tem uma capacidade de absorver sais biliares. E nós sabemos que a bile é muito importante, né, para emulsificar a gordura e ajudar na digestão dessa gordura. Então, a casca do maracujá ela tem essa grande vantagem aí, que ela absorve sais biliares, então ela vai ajudando, auxilia aí no processo de diminuição da gordura no sangue, que é o mais Adriana, importante. só para a gente entender melhor, essas fibras, essas farinhas, elas podem ser consumidas durante as refeições ou é melhor tomar com água? É melhor tomar antes ou depois? O que você indica? Isso. Algumas farinhas nós temos que utilizar antes. Nós vamos até falar sobre outras farinhas. Quais né? Mas delas? Essas aqui não. Essas aqui podem ser utilizadas tanto em pães. A casca do maracujá tem sido utilizado muito na panificação, porque ela tem uma capacidade de absorver água. Então, os pães eles precisam ficar fresquinhos e úmidos, né? Então, ela é bem utilizada aí agora, né, na panificação. Então, vai fazer um bolo? Pode utilizar para enriquecer. Vai fazer um pão? Pode utilizar. Pode colocar junto com a refeição na salada, né? Só tem que respeitar as doses aí, para que não tenha uma quantidade exagerada de fibras, que daí já não vai ser tão interessante. Uau, quanta coisa, Adriana, a gente conseguiu falar em tão pouquinho tempo. Obrigada, viu? Eu sei que você pesquisou, porque são produtos novos que estão no mercado, né? Isso. E a gente precisa saber usar também com parcimônia para que a gente também não exagere, achando que está fazendo um bom negócio e, na verdade, está prejudicando o corpo. A Adriana volta aqui em outros programas para nos explicar, nos esclarecer sobre outros tipos de farinha que também estão na moda. Por enquanto, obrigada, viu, Adriana? A gente vai para um rápido intervalo, na volta vai ter aqui receita do Vida e Saúde, vai ter um potinho delícia esperando por você, facinho, facinho de ser preparado. Não sai daí não, a gente já volta.